Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 6 de setembro. Começando aqui pela Rente 3, Localiza, terminou o pregão em alta de 1,84%, volume acima da média, gerando a formação de um engolfo de alta a favor da sua atual tendência de alta de curto prazo, não só curto prazo como médio prazo. A gente pode olhar aqui o gráfico semanal, a ação também com essa formação de topos e fundos ascendentes, e trabalhando aqui acima de uma resistência que foi superada dos 35,35, vem pelo menos se sustentando acima. A semana fechou em queda de 1,03%, mas a ação conseguiu reagir no último fechamento do pregão, no último fechamento de pregão da semana, trazendo a possibilidade de uma entrada na próxima semana. Esse recuo que ela fez aqui, pegando esse último movimento de alta, deixa eu só traçar aqui esse último movimento de alta dela, trouxe ali um recuo na faixa de 61,8% e a formação desse pivô com volume acima da média. A favor da tendência, a favor ali foi um sinal de alta em cima de um suporte do gráfico semanal, enfim, todos os fatores que nos fazem recomendar uma entrada a favor da tendência desse ativo, na superação da máxima do pregão de hoje, ou seja, na segunda-feira ao oscilar acima de 35,70, chance de compra em 35,71, stop 1 centavo abaixo aqui da mínima, dos 34,45, enfim, 34,44, o stop da operação. Risco dessa posição em torno de 3,6% e o objetivo dela em 36,98, abaixo dos 37,19. A outra ação é a Marfrig, MRFG3. A Marfrig proporcionou um forte candle de alta de 3,47% de subida. Depois de um candle de indefinição, ela subiu bem, fechou acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Havia caído aí bastante, esse recuo dela foi grande, o recuo da Marfrig no pregão, nesses últimos pregões. A semana até terminou com queda de 6,78%. É um ativo que ainda teria espaço para buscar uma resistência mais importante na casa dos R$12 pelo gráfico semanal, fazendo ali uma simetria, né, um fundo arredondado, e aí teria uma chance de buscar essa região dos R$12. É uma operação, na execução de uma operação aqui superação desse pregão, máximo desse pregão 10,79 a entrada e um stop em 10,15, seria uma operação de 5,9%, até aceitável para a volatilidade desse ativo. O objetivo dessa operação ficaria aqui em torno de R$11,43. Ela tem uma resistência importante pelo gráfico mensal, quando a gente coloca aqui no gráfico mensal, na faixa dos 11,50. Em termos de fechamento, tem uma região de resistência importante 11,50 e tem outra região de resistência importante, só que bem mais acima na faixa de 12,79 pelo gráfico mensal. Essa aqui é um ponto a ser desafiado na faixa de 11,50, é um fechamento aqui, é outro fechamento aqui nesse ponto. Então é um ponto aí que até o objetivo ficaria abaixo dessa região. O que mais me afasta a opção de entrada nesse ativo, de compra que é imediata na Marfrig, seria esse recuo aí acentuado, bem mais do que 61,8%, significa dizer que não perdeu um pouco de força a tendência desse ativo, então teria um risco um pouco maior para essa posição. Mas é uma ação que a gente vai estar monitorando, principalmente no G60, para um alinhamento dessa média móvel exponencial de 13 períodos acima da média móvel de 91 períodos, gráfico de 60 minutos, para trazer alguma estratégia aí de curtíssimo prazo, ou até mesmo para entrada na região um pouco mais abaixo, já depois de ter superado a máxima. Se ela der uma patinada, gerar alguma sinalização de alta no G60, chance de entrada na próxima semana em Marfrig, após esse bom sinal de alta do pregão de hoje. GGBR4 subiu bem no dia e na semana. Ela conseguiu aqui gerar um candle forte de alta de 5,42%. Fechamento muito acima da média móvel exponencial de 3 períodos não geraria essa opção de entrada aqui. Comprar aqui a superação da máxima ou até mesmo um fechamento desse pregão com stop abaixo da mínima do fundo não daria para fazer algo nesse sentido, porque o stop vai ultrapassar essa região. Seria uma operação basicamente pelo gráfico semanal. A ação rompeu um topo anterior, recuou, bateu nas médias alinhadas para cima e gerou a formação de um bom candle de alta, uma possível compra pelo semanal com stop abaixo de 17,45. Mas como o objetivo extrapola os 20,55, ficaria de fora, monitorando o ativo no gráfico 60 minutos, que fez um grande movimento de alta afastado das médias, para fazer algum tipo de entrada de um fundo, no mínimo um fundo ascendente,
porque a ação agora que ela rompeu, gerou até aqui um pivô de alta, um pequeno pivô de alta, podemos considerar aqui um pequeno pivô de alta, mas estaria aguardando o que? Com as médias alinhadas para cima, alguma formação de fundo aqui ascendente para uma compra, avaliar uma compra aí nesse ativo na próxima semana. É uma ação para a gente ficar de olho, não abrir a posição agora, na abertura do pregão de segunda-feira, mas ficaria atento para, no decorrer da semana, ela podendo gerar alguma oportunidade de curtíssimo prazo, com objetivo ali na faixa dos R$20, primeiramente, depois a região de resistência de 20, 40, 20 e 55. ITUB4 tem um sinal gráfico parecido com o da GGBR4, só que da ITUB4 não conseguiu fechar acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Fez a formação de um fundo. Quando eu falo parecido é porque a GGBR4 fez um longo movimento de baixa, vindo testar um suporte igual a ITUB4, gerou a formação de um fundo, só que veio com um fechamento acima da média móvel exponencial de 13 períodos. A GGBR4, a ITUB4, além de não fechar acima da média móvel de 13 períodos, no semanal ela tem ainda um alinhamento para baixo em relação às médias. A média de 13 ainda não cruzou a média de 57 períodos, mas isso pode acontecer no decorrer da próxima semana. Uma operação mais arriscada, o ideal é que ela tivesse no mínimo no gráfico diário fechado acima aqui da média móvel de 13 períodos, e aí animaria um pouco mais fazer essa operação pelo gráfico semanal, seria superação dos 32,56, 32,57, teria que estar mais acima, né? Mas só computando o valor que ela está aqui, 32,57 seria a entrada e 31,12 o stop. Um risco aí de 4,5% e o objetivo ficaria em 34,02, abaixo do topo anterior, da resistência em R$ 34,96, R$ 34,96. Mas teria que ser um pouco mais agressivo para fazer essa entrada na ITUB4, devido a não estar acima da média de 13 do diário, e aqui em relação às médias do gráfico semanal ainda não tem um alinhamento total aí para cima. Qual3 fechou o pregão muito bem, com alta de 6,02%. Mais uma vez o ativo respeita os R$ 19,10, aquele topo que foi superado no gráfico semanal. Gera a formação de um fundo, até agora superando, ela vinha até apresentando topos e fundos descendentes, e essa formação de fundo já supera o topo anterior, já fecha acima dos R$ 20. É importante ressaltar que essa ação só conseguiu ficar acima dos R$ 20 por um pregão. Vamos ver se no próximo pregão ela consegue ficar acima desses R$ 20, mas é outra ação para se monitorar de perto, porque o cenário gráfico de médio prazo é favorável, pode inclusive romper aqui, após 3 semanas andando de lado, pode inclusive romper esses R$ 20,50, pegando aqui todo o movimento de correção dela, e trazendo até uma operação pelo gráfico semanal, de compra ali na superação no decorrer da semana. A gente vai estar monitorando uma compra aqui em 20,51 com stop abaixo de tudo isso aqui, para fazer uma operação de médio prazo na Qual3, já que ela tem aí uma tendência de alta de médio e longo prazo. Esse ativo aí de histórico um pouco mais curto. E por último, além disso, a gente pode monitorar também pelo G60 uma possível entrada depois de uma correção desse movimento aqui de alta. A outra ação, a IP3, para a gente fechar aqui a videoanálise de destaques, gerou também a formação de um fundo, assim como a Petro, uma entrada na superação da máxima desse candle com stop aqui, o objetivo vai ultrapassar esses 14,48, que fica numa zona de resistência muito importante do gráfico semanal na faixa dos R$ 14. O ativo está em tendência de alta, as médias alinhadas para cima, gerou uma semana boa de 4,37%, mas não faria essa compra devido a essa região mais pesada que ela tem, começando nos R$ 14, passando pelos 14,20 e chegando até os 14,48. O objetivo da operação tem que ultrapassar toda essa zona de resistência para atingir o objetivo. O preço tem que ultrapassar toda essa região para atingir o objetivo de uma possível operação de compra. Por isso, também monitoraria essa ação durante a semana, é um primeiro sinal positivo que pode trazer alguma operação de curtíssimo prazo no decorrer da próxima semana. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos vocês, um excelente feriado e um ótimo final de semana. Até a nossa próxima videoanálise. Um grande abraço.